Sustentabilidade Capixaba, o grande encontro ambiental no Espírito Santo. Já estamos de volta para mais um podcast, dessa vez trazendo outros dois convidados para a gente continuar abordando esse assunto. Já trouxemos vários convidados. Vocês puderam acompanhar aí a fala do governador Renato Casagrande, do governador do Mato Grosso do Sul também, o Eduardo Riedel, a participação também do prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, do secretário de Meio Ambiente aqui de Vitória, enfim, várias autoridades já passaram por aqui, vários palestrantes já passaram por aqui também, cada um com a sua contribuição do que está rolando, né? Os bastidores desse evento tão importante aqui, que começou hoje, vai até quarta-feira, o Sustentabilidade Capixaba na Praça do Papa. Lembrando para todo mundo que está acompanhando a gente que o evento é gratuito, todo mundo pode participar, é só chegar aqui e nos prestigiar. Vamos dar continuidade ao nosso podcast. Dessa vez a gente traz aqui mais dois convidados. Ele, que é coordenador do Plano Estadual de Neutralização das Emissões de Gases de Efeito Estufa do Espírito Santo, o senhor Neival Costa Reis Júnior. Seja bem-vindo, Neival. Muito obrigado. E aqui ao meu lado, ela que é uma das celebridades desse evento, ela que manda em tudo aqui, que está fazendo isso aqui acontecer também, é uma das curadoras do evento Sustentabilidade Capixaba, Karina Nolasco. Seja bem-vinda, Cacá. Muito obrigada. Vamos começar batendo esse papo aqui com a gente. Então, Neival, queria que você já começasse falando em relação a gases de efeito estufa. Para quem está em casa acompanhando a gente, qual o impacto direto disso na sustentabilidade, na mudança climática que a gente já vem falando há tanto tempo, né? Inclusive secretários, o próprio governador do Mato Grosso do Sul veio falando isso também, dessa relação nós com o meio ambiente em relação ao gás de efeito estufa também. Nossa, essa é uma boa pergunta, mas é complexa a resposta. Na verdade, nem tão complexa. Dá pra gente entender bem facilmente o que quer dizer isso. Só imaginar o seguinte, se a gente pensar, da onde vem a energia que a gente consome? Sim. 80% da energia que a gente consome, ela vem de petróleo, derivados de petróleo. E aí a gente pensa, poxa vida, e o petróleo vem da onde? A gente sabe que a gente cava aqueles poços enormes lá em profundidade, vários quilômetros de profundidade, para usar o petróleo. E da onde veio esse petróleo? Petróleo lá, quem lembra lá da escola, é mais ou menos o quê? Petróleo é matéria orgânica, plantas, animais que morreram, entraram em decomposição. E a natureza levou milhões e milhões de anos para colocar esses animais, esse carbono, vamos dizer assim, lá nas profundezas da Terra. Desde a Revolução Industrial, a gente ficou muito bom em fazer o quê? Cavar buraco cada vez mais fundo e retirar esse carbono lá das profundezas da Terra. Então, o que a natureza levou milhões de anos para fazer, tirar esse carbono da atmosfera, tirar esse carbono daqui de cima, a gente está conseguindo em 200 anos devolver todo esse carbono para cá. E aí, é claro, né, o que vai acontecer são consequências, né? Então, o mundo vai acabar por causa das mudanças climáticas? Não, não vai acabar. O que a gente vai fazer é levar as condições que a gente tinha lá há alguns milhões de anos atrás, a gente vai trazê-las de volta. Que condições são essas? Aí a gente ouve falar do aquecimento global, Sim. né? Porque uma das consequências de trazer o carbono de volta é o quê? O CO2, que é o principal gás de efeito estufa gerado da queima dos combustíveis fósseis, ele causa o quê? O aquecimento da atmosfera. Lá na época da Revolução Industrial, lá em 1800 e alguma coisa, alguns cientistas já falaram, opa, esse negócio de queimar carvão do jeito que a gente está queimando, isso vai causar um aquecimento, hein? A gente precisa arrumar alternativas. Mas o pessoal não deu muito ouvidos, né? E a gente demorou muitos anos. Agora, até hoje, até pouco tempo, né, o pessoal ainda falava, né? Não, esse negócio de aquecimento global não tem. Hoje não, hoje já é consenso. Já é olhado com outros olhos, Exatamente, né? A humanidade já percebeu que a gente precisa fazer alguma coisa. Mas fazer alguma coisa por quê? Eu mesmo falei, o mundo não vai acabar. Não, não vai. Mas a gente vai fazer modificações rápidas demais para a gente conseguir se adaptar sem causar muitos danos. Imagina só, se está mais quente, o que vai acontecer? A água, choveu, a água vai evaporar mais rápido. Tá. Então os períodos de seca, eles tendem a ser mais longos. Da mesma forma, quando essa água evapora, se ela evapora muito rápido, em vez de formar aquelas nuvenzinhas tipo algodão doce, vai formar aquelas nuvens mais intensas. Mais carregadas, né? Exatamente. A gente costuma dizer que tem mais energia no processo. Já que a atmosfera está mais quente, tudo é mais energético. Então, o ciclo da água fica mais intenso. Perfeito. Quando tem estiagem, a estiagem é mais longa, mais intensa.
Quando chove, a chuva é muito mais forte. Talvez, só te quebrando um pouquinho, talvez seja por isso que a gente começou, ou pelo menos a gente fala muito isso, né? Quando tá calor, tá muito calor. Quando tá frio, tá muito frio. É exatamente isso. É basicamente isso? Exatamente isso que você está vendo. E assim, a gente sempre ouviu falar falar meio termo, né? Mudanças climáticas, vai acontecer, vai ficar... Não, presta atenção no que está acontecendo aqui. A gente está vendo... no comecinho do ano a gente estava falando em seca. Daqui a pouco a gente vai e fala em chuva. E estiagem durante um período prolongado, atrapalhando a agricultura, mas quando chove, aquelas inundações, deslizamento de encostas. Tudo é muito intenso, né? E é exatamente isso que está cada vez mais frequente. Então não dá para falar assim, acontece uma vez ou outra ou vai mudar. Não, os dados já estão mostrando. A gente está vendo isso. Porque sempre tem isso, né? É muito difícil a ciência falar alguma coisa para o cidadão comum. É difícil para o cidadão comum correlacionar aquilo que a ciência está falando com... o prático, a vida dele ali. Mas a gente está vendo isso. A gente está vendo seca no interior, atrapalhando a agricultura, para um estado nosso que depende do jeito que a gente depende da agricultura, a parcela significativa do PIB do estado, né, depende da agricultura. Então a gente já está vendo essas consequências para a agricultura. E quando chove, a gente que mora na cidade grande, né, a gente vê alagamento, deslizamento de encostas. Então essa é uma tendência. E aí vem toda essa questão de gases de efeito estufa. O que a gente precisa fazer? Normalmente a gente vai... Os estados, né, ou os países dividem as ações políticas em duas partes. Uma é adaptação e a outra é a mitigação. Adaptação é o quê? Não tem jeito. Já está aí, as mudanças climáticas já estão aí. A gente pode freá-las, diminuir a velocidade. Mas já está aí essas estiagens prolongadas, essas chuvas muito intensas. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa, na verdade, se adaptar às mudanças. Perfeito. Por exemplo, proteger as nascentes, se o rio corre o risco de transbordar, eu vou precisar de barragens, tomar conta das encostas. Então isso é o que a gente chama de adaptação. Né? Por outro lado, a gente também precisa frear um pouquinho essa história, né? Porque se a gente deixar a coisa caminhar do jeito que está, continuar consumindo combustíveis fósseis do jeito que a gente está fazendo hoje, o que vai acontecer? As mudanças climáticas vão continuar se acelerando. E aí vem esse lado que é a mitigação, que é a descarbonização. Que é aquela etapa de o que a gente faz para diminuir a queima dos combustíveis fósseis, diminuir nossa dependência do petróleo. Hoje o mundo usa 80% da sua energia advinda do petróleo. A gente fala muito de o Brasil é sustentável porque a gente usa energia hidroelétrica. Isso é verdade. A maior parte da energia brasileira ela é hidroelétrica, mas a energia elétrica. Pensa nos veículos, né? Pensa em indústria e aí a gente volta para combustíveis fósseis novamente. Então, a transição energética que muito se fala é justamente como é que a gente sai desses combustíveis que vão trazer carbono para a atmosfera, piorar os efeitos de mudança climática. Por isso que é gases de efeito estufa, né? Os gases que vão causar o aquecimento global. Como é que a gente sai desses gases, sai dessas fontes de energia e parte para novas fontes de energia? E aí a gente ouve o que a gente está falando aqui no evento, né? Hidrogênio, energia eólica, energia solar. Então por isso que eu falei, é uma pergunta complexa. Não é tão difícil de entender. Isso que eu ia falar, né? não foi, pelo menos não foi difícil de... Não. Até porque é muito, foi o que a gente estava falando, né? Ao mesmo tempo que a gente acha que é um assunto muito técnico, ele é do nosso dia a dia. Exatamente, já está na nossa vida, já faz parte do nosso cotidiano. Então a gente já está falando essas coisas todas no nosso dia a dia. Né? A gente está vendo o que está acontecendo, as mudanças climáticas. E aí é muito importante o cidadão entender que esse verão foi muito quente. Um dia quente não quer dizer que isso é aquecimento global. Né? Um dia quente e um dia frio faz parte. Agora, o problema é que a gente está vendo. Toda hora que chove, alaga tudo. Quando tem muito seca, intenso, né? Exatamente isso. Tá tudo muito intenso. E quando a gente fala de trazer isso para o nosso cotidiano, de que, por mais que seja um assunto técnico, um assunto que os especialistas estão aqui discutindo, né, os painéis, as palestras, os debates, a gente observa a quantidade de envolvimento de grandes empresas, indústrias, escolas, crianças, jovens participando. E aí que entra Karina nessa história, que é uma das curadoras do evento. É importante a gente frisar, né, Ká, que não é um evento técnico, né? Além de ter palestras, o que as pessoas podem ver e entender um pouco mais de mudanças climáticas, de sustentabilidade, quando chega aqui no evento? Então, o tema do evento é mudanças climáticas. É um evento de conteúdo para todas as idades, porque isso é um compromisso
A gente mora na mesma casa, no mesmo planeta. Nosso ambiente é comum. O nosso meio ambiente, que às vezes na escola acha, tá longe, né? O meio ambiente está lá no mato, com os bichos, com as florestas. E não, o meio ambiente é a nossa casa, é o convívio social. Isso é muito importante. A gente precisa compartilhar quais são as estratégias e todo mundo pode participar. Né? O que a gente pode fazer? Como é que a gente assume esse compromisso para melhorar o nosso meio ambiente? Para melhorar essa relação, para disseminar, para multiplicar. E a gente não consegue fazer isso se a gente não compreender o que está acontecendo. Então esse evento é para isso, e desde os pequenininhos que vão ver na entrada do evento, vão poder conhecer as iniciativas, o que está sendo feito, vão passar pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, vão poder se comprometer e entender que o que eles já fazem já é parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que eles já são parte desse todo e que eles podem potencializar. Então acho que o maior desafio é transformar a educação em ação. É a gente converter tudo o que está sendo falado aqui para todas as idades em ações efetivas e promover mudança. Sim. Uma sementinha que a gente está plantando que vai muito além de um evento, de uma visita, de um passeio, de uma conversa, né? É atitude. O que a gente pode assumir de compromisso para melhorar o nosso meio ambiente, para melhorar, né, os impactos que a gente já está sofrendo as consequências. O que a gente pode fazer? É isso. E bacana a Karina falar isso desde das crianças, dos jovens. O Nival também, que é coordenador, né, de mudanças climáticas do Instituto de Estudos Climáticos da UFES. Como que esse tema é abordado, Nival, dentro da sala de aula, ali com alunos, com professores, mestres, né? Como é que isso tem sido abordado? Na verdade, o tema ele entrou, né, desde a escola, né, mais básico, ensino fundamental, até mesmo na universidade, né? No caso do Instituto, a gente oferece para todos os cursos superiores aqui do estado, né, a disciplina, né? Então a gente tem alunos do IFES fazendo as disciplinas lá ocasionalmente. A gente se preocupou também em gerar um canal, então tem Institutos de Estudos Climáticos no YouTube, o pessoal poder assistir com muitos vídeos. Todo o nosso curso ele está hoje online. Tem alguns vídeos meus, tem alguns vídeos do professor Carlos Nobre, alguns vídeos do professor José Marengo, todos dois do IPCC. Então, eu acho que é bastante interessante porque a gente se preocupa em gerar conteúdo que seja mais acessível. Mas isso não é mais só assunto, né, de curso superior. Né? Eu vejo em casa, né, eu tenho 2 filhos pequenininhos, né, e eles já ficam discutindo e conversando. Minha filha fala, o papai é coordenador do projeto de mudança climática do estado. É legal porque eles já entendem, né? A escola já está... E dá importância, né? Exatamente, a escola já está tentando formar essas mentes, entender direitinho o que está acontecendo, para você efetivamente entender o futuro e poder efetivamente preservá-lo, né? E cobrar, né? Sim. De uma certa forma, cobrar, né? Claro, porque na verdade o que acontece é a gente tem medidas que o cidadão comum pode ter? Sim, tem, né? Por exemplo, a questão de biocombustíveis, né? Álcool, você para numa bomba, né? Papai para numa bomba para abastecer o carro. Papai, abasteça com álcool, não abasteça com gasolina. Por quê? Gasolina é derivado do petróleo. O álcool veio da cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar tirou o carbono da onde? Da atmosfera. Então a gente diz que o álcool é um combustível quase neutro. Ele não é totalmente neutro porque você gasta um pouquinho de energia para, né? Sim. Mas, de fato, é muito melhor abastecer com álcool do que da gasolina. Então, para o meio ambiente falando, né? Digamos para assim. as nossas mudanças climáticas, né? Então, o que acontece? São essas atitudes... Olha eu já colocando isso em prática. Exatamente, pois é. Voltando para casa... Boca a boca, né? Exatamente. Então, o que vai acontecer? Então, quando você está falando nisso, você está falando de abastecer com álcool, quando você está falando em eficiência energética, né? Porque, pensa, por que eficiência energética? Se a sua energia vem de combustíveis fósseis, gastar menos energia, você evita as emissões. Então, tem uma série de tarefas de dia a dia que a gente pode trabalhar para resolver. Mas a gente também precisa ser cidadão, saber votar, saber cobrar, como você colocou, não é verdade? Mas aí, Neival, eu vou te fazer uma pergunta. Já que você está me falando do abastecimento, seria mais, digamos assim, saudável para o meio ambiente se a gente abastecesse com álcool? Aí eu entro na política pública. Por que não se faz uma ação pensada no incentivo a esse abastecimento, financeiramente falando? Essa é uma das...
uma das ações que está lá, você não viu a apresentação, mas você já mais ou menos já poderia fazer parte do painel que montou, porque você já fez uma ideia. É uma das estratégias do plano. Né? Porque no final das contas o povo vai do que dói menos no bolso. Exatamente. Né? Então a gente pode ir pelo lado de conscientização. Sim. E aí o sujeito vai pensar em, opa, vou abastecer com álcool. Ou a gente pode dar incentivos para ele começar a abastecer com álcool. Se você se recorda, no final do ano passado houve uma diminuição do ICMS da gasolina e do álcool. Né? E aí agora, nesse ano, venceu o prazo e aí o ICMS da gasolina retornou ao normal, mas o governo federal manteve o ICMS do álcool mais baixo, justamente com a motivação de fazer o quê? De tentar aumentar, tornar o álcool mais favorável. Sim. E tentar aumentar, né, vamos dizer assim, a atratividade para o consumidor normal. É justamente por aí. Né? Então, cabe ao governo analisar e tentar aquelas medidas para fazer o quê? Para tentar deixar aquela rota, né, que às vezes é mais, vamos dizer assim, não tão atrativa do ponto de vista financeiro, mas é muito atrativa do ponto de vista de quê? De meio ambiente. Ecológico, exatamente. Sustentável. Então, nosso plano de descarbonização do Estado do Espírito Santo, plano de neutralização das emissões de gases de efeito de estufa, ele vai muito nesse sentido, né? Então, é construir as políticas públicas que o Estado pode usar justamente para tentar empurrar o cidadão, as indústrias, na direção correta. Esse é o centro do plano. Nota, nosso estado ele é um pouquinho diferente dos outros ainda, no sentido de que a gente tem grandes empresas aqui no estado, muito grandes, que já têm as suas metas de neutralização. Então é mais uma oportunidade do Estado utilizar os planos dessas empresas para movimentar a economia. Afinal de contas, se eu desenvolver um setor específico que vai crescer por conta da descarbonização, eu posso dar uma vantagem competitiva para o Estado do Espírito Santo. Sim. Por exemplo, a gente fala muito em energia solar, energia eólica, baterias, a necessidade delas. Será que eu não posso dar incentivos para esses setores se instalarem no Espírito Santo? Então, percebe? Acaba sendo uma oportunidade de desenvolvimento também para o Estado. Essa é a tocada do plano, é isso que a gente está tentando construir, mas tem que ter a participação de todo mundo, né? Não pode ser um plano só de cima para baixo. Né? Não pode ser macro, ele tem que ser exatamente de baixo. E aí ele precisa o tempo todo ouvir o quê? Os empreendedores, ouvir as federações, os sindicatos e construir alguma coisa que funcione, claro, para o governo, porque o dinheiro não é infinito, e também funcione para a sociedade. Perfeito. Ficaríamos horas aqui batendo papo, né? Porque esse assunto rende, viu, Neival? Mas, infelizmente, o nosso tempo aqui é curto. Cacá, queria que você fizesse o convite para quem está acompanhando a gente, que está em casa, que quer vir. Faça o convite. Então, tudo isso que o professor Neival falou é o que a gente precisa trabalhar. E o objetivo desse evento é esse, conectar pessoas, conectar de todas as idades. Então, desde os pequenininhos que vêm aqui visitar, eles assumem um compromisso que não é pequeno, é um compromisso que juntos fazem diferença. E esse documento que vai ser gerado nos 3 dias de evento, que a gente está chamando de Pacto pela Sustentabilidade Capixaba, é o compromisso de todas as organizações sociais que participam, da academia, da sociedade civil, dos coletivos, né? Enfim, das empresas que estão aqui representadas, trabalhando para mudar, para fazer a diferença nesse contexto do meio ambiente. Nesse conceito de sustentabilidade. Exatamente. Venham para o evento, vocês não vão se arrepender. Participem dos debates. Aqui todo mundo tem voz, todo mundo pode falar. De criança, adulto, qualquer E de graça. E de graça. E de graça. Cacá, obrigada pela presença. Com certeza a gente está incentivando todo mundo a vir para cá, porque o evento realmente está lindo. Sem contar o nosso polo gastronômico, tem atividade interativa, tem muita coisa para todo mundo participar, né? Obrigada, Cá. Bom trabalho para vocês. Professor, obrigado por contribuir com a gente um pouquinho também. Quem não conseguiu acompanhar o painel lá dentro e pode, né, escutar e entender um pouquinho mais, como a gente disse no início, né? Um assunto que já não é mais um assunto tão técnico, ele já está na nossa realidade e a gente precisa entender um pouco mais e falar com propriedade disso, né? É verdade. Todo o material, ele vai estar, inclusive as apresentações, ele está disponível, várias apresentações didáticas, inclusive, que levaram à construção do plano, ele está disponível já na internet, é www.impactoclima.ufes.br/net0es. Perfeito.
Vai ficar registrado, então, a nossa conversa também, o professor dando aí algumas explicações um pouquinho melhor pra gente. A gente que é leigo no assunto, né? Quando chega, entende um pouquinho mais fácil, né? Fica aqui o nosso agradecimento, professor. Obrigada pela contribuição. Cacá, bom trabalho pra gente. Temos mais 2 dias de evento aí pela frente. É isso. Obrigada, Tamo viu, junto. professor? À Obrigado. disposição, viu? Sustentabilidade Capixaba, o grande encontro ambiental do Espírito Santo. Daqui a pouquinho tem mais.